E aí, motiveiros e motiveiras, mais um Motiva Ceará e o primeiro Motiva Ceará de 2025 no estúdio, no melhor estúdio do Ceará, do Brasil, do Nordeste, da Califórnia também, de Tóquio. 24 frangos, meu amigo Isaac aqui, nosso produtor desenrolado. E hoje vamos falar sobre um produto interessante, o nosso convidado aqui é muito massa. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário. Também vai lá no direct do Instagram, manda lá alguma mensagem se tem alguém para convidar aqui para o podcast. E também, se você quiser ser patrocinador, já tem uma galera boa aí com a gente, mas pode ir somando. E o meu convidado hoje é um cara que fala sobre beleza, estética. Meu amigo Regis Lopes, seja bem-vindo. Muito obrigado. Cara, o cara aqui é o cabo da barba, né? Da barba, um amigo da gente aí de grandes temporadas, mas... Sim. Regis, pra galera te conhecer, de onde foi que você surgiu? Você é maracanauense, fortalezense, é do Ceará? Cara, eu sou de Fortaleza, minha família é natural de Fortaleza. E eu me considero filho aqui da terrinha, porém, eu cheguei aqui aos 4, então já faz bastante tempo, então eu me considero... No Maracanaú? Em Maracanaú. Era o começo da cidade e desde esse tempo eu tô por aqui. E assim, ao longo do tempo, a gente vai trazendo toda a nossa vida para cá, né? Então, como toda a minha vida, esposa, filha, casa, tudo a gente tem por aqui. Então, a gente tem raízes estabelecidas na terrinha. Me considero, então, daqui da terrinha mesmo. Ah, pronto. Cara, e o que te fez ingressar... Eu vou ver se eu sou técnico nessa palavra, né? No ramo de barbeiro. Não sei se esse é o termo correto, mas você me corrige aí. O que foi que fez? Tu teve uma inspiração? Veio de algum familiar? Como é que foi isso? Muita gente pergunta sobre se tem algum familiar. Cara, na verdade não tem. É mesmo? E o que aconteceu foi bem inusitado. Eu sempre conto essa história que... para fins de aperfeiçoamento, eu sempre gostei de participar de workshops, né? E alguns cursos. E o que eu percebia que nesses cursos, cara, sempre surgia alguém que ia contar o testemunho dele, como ele surgiu na carreira. E ele sempre falava que na escola não dava certo. E isso é um discurso comum entre as pessoas. Não, eu senti que não ia dar certo na escola, aí eu fui pro ramo da barbearia. Cara, eu já fiz o caminho contrário, então eu me sentia meio que um peixe fora d'água. Porque eu tive o privilégio de estudar, ter educação de bastante qualidade. Eu estudei na UFC, eu fiz matemática lá. Estudei na antiga Escola Técnica Federal do Ceará. Então Antigo Cefet. Antigo Cefet. Hoje, acho que é Instituto Federal, né? IFCE, né? IFCE. E eu tive a oportunidade de conhecer uma realidade que não era É como se eu estivesse fora da curva. Eu lutei para estudar, né? Porém, hoje eu trabalho com uma coisa que tem nada a ver com o que eu estudei. É o que eu tô vendo. Mas, cara, eu me senti um peixe fora d'água no meio de tanta gente que não tinha dado certo na escola. E eu, por escolha minha, eu fui pra barbearia. Então, eu nunca falo nada, fico só caladinho, porque eu tenho medo de ser rejeitado por conta de eu ser... Fui pro serviço público, fui pra sala de aula ensinar, mas me encontrei mesmo foi na barbearia. E esse era o meu medo, de eu contar a minha história e os caras, não tem graça não. Bom mesmo é o cara que aprendeu lá no tempo que ele ficou preso, alguma coisa do tipo, né? Porque tem uma história, teoricamente, que seria, né, para quem vê, emocionante. Mas o teu caso, cara, também é um caso de empreendedor. Por quê? Você contou um negócio aqui bacana, que não tem uma raiz. Tipo, eu sou advogado, não tinha um pai que entre aspas, me influenciou. Na verdade, quem me influenciou aí pro direito foi o Feitosa, que trabalhava comigo na viatura. E ele, Feitosa hoje é advogado também. Lá em Itapipoca e Tururu, um abraço aí pro Feitosa. Legal. O Bobinho falou o quê? Tem uma novidade na viatura. Ele mais antigão, ele 2007 ou 2009. Ele falou assim, né? Que eu vim das fileiras da Polícia Militar. Ele falou assim... Tem uma novidade pra vocês, um negócio bom.
E eu novinho, patrulheiro aqui, ele o que é? Rapaz, a moda do momento é bacharel em Direito. Eu não sabia nem o que era. Eu queria ser professor de Biologia, macho. Eu vendia livro, panela, né? Não tinha nada a ver. Direito, advogado. Advogado pra mim era algo surreal, igual medicina, engenharia, essas coisas. Parecia fora da realidade, né? Nunca tinha imaginado ser médico, nunca tinha esse planejamento. Aí ele falou assim, nós temos ali a faculdade que vai dar 30% para quem for servidor público, não sei o quê, e é barato. E na época tinha o governo do Brasil tinha um projeto chamado Pronas. Acho que até voltou agora, que ele dava uma bolsa para a área da segurança que o pessoal estudava. Então eu recebia, se eu não me engano, era R$ 1.400, a faculdade na época era uns 700. Eu pagava a faculdade e sobrava metade. Aí eu, opa, então pelo Feitosa, foi o Feitosa, entendeu? Foi o cara que foi, o cara que me puxou pro direito, né? Talvez ele nem saiba disso, mas eu já falei para ele já. É amigo da gente até hoje. Então assim, o interessante da tua história é o quê? Como a minha. Por mais que não tenha aquela história comovente, rapaz, eu fui o cara que não gostava de estudar, né? Fui o cara, sei lá, né, que não tinha inspiração nenhuma e me encontrei na barbearia. O seu caso é um caso também interessante, ó. Você fez para matemática. Exato. Matemática. Pra barbearia, meu irmão, bem pertinho, viu? Bem pertinho pra cá. Vai Totalmente contar os antagônico. fios Vai nem fazer transplante capilar, né? Pra Mas contar. no fim das contas, Cardoso, tem semelhança sim por conta da simetria. Para que os lados da face fiquem simétricos, você não faz necessariamente a mesma coisa dos dois lados. Você tem que trabalhar de forma diferente dos dois lados. Se você imaginar uma linha imaginária passando no centro do rosto da pessoa, os dois lados, quando ela se olhar no espelho, tem que estar quase que simétricos. Só que para isso acontecer, a gente não faz a mesma coisa dos dois lados. Então, a simetria tem muito a ver com a matemática. Com a matemática. A matemática tá em todo canto, né? Sim, por conta dela ser uma linguagem. Tá em tudo que você pensar. Quando você vai comprar uma TV, quando você vai cortar um cabelo, se você souber aplicar bem. Inclusive, eu tive uma discussão no ponto de vista saudável, né? Com um barbeiro que ele estava dizendo que quando você pinçava o cabelo, pinçar que eu digo é quando você prende o cabelo com os dedos para passar a tesoura, né? Para cortar. E essa pinça ele falava que era 45 graus ou 90 graus. Aí a gente teve uma discussão sobre 90 graus em relação a quê, né? Aí eu fui explicar minha teoria matemática, aplicar matemática nos cortes, ele não entendeu, foi nada, eu também desisti, foi com raiva. Mas, cara, tem sido uma trajetória bem legal. Eu tava lembrando agora que, quando eu era criança, eu cortava cabelo aqui pra quem é antigo aqui no Maracanaú, sabe que ali no mercado, em frente ao mercado do Gereissati, cortava-se cabelo lá. E aí eu era mais jovem, adolescente, e ia cortar lá. Como todo bom estudante, eu pagava aqueles R$2 e tinha que ficar muito bem e tinha que durar 30 dias. Padrão. Padrão. E eu lembro, cara, que o sistema lá era muito dinâmico. Era o seguinte, tinha um banco, tinha várias pessoas cortando cabelo e na cadeira de barbeiro tinha um travesseiro. Então, para você não perder tempo esfriando na cadeira, o que é que acontecia? O cara que estava sentado lá, cortando o cabelo, quando ele se levantava, o barbeiro tirava o travesseiro e aí a cadeira já estava prontíssima para o próximo cliente. E aí não tinha o problema de ele sentar na cadeira quente ainda. Caraca. E quando o próximo se levantava, ele colocava de volta o travesseiro. E no banco, o que é que acontecia? O próximo cliente se levantava, sentava na cadeira, o outro pagava e ia embora. E o seguinte, como o primeiro ponto do banco, o primeiro lugar do banco estava vago, ele levantava, sentava e assim por diante, até o próximo, que estava no último lugar, em pé lá na calçada. Aí ele sentava porque vagava um canto. E assim, cara, e não parava. Eu sempre ia no sábado, que era o dia que eu tinha de folga da escola. E, cara, não parava o dia. O tempo que eu ficava lá observando, e eu observava isso, não tinha nada a ver, mas eu observava. E era assim o dia todo. E uma vez, eu acho que eu comecei essa ideia de ser barbeiro nesse tempo, porque uma vez, eu muito tímido, né? Eu ensaiei, inclusive em casa, no espelho, como é que eu ia sugerir pro cara como é que meu cabelo ficava legal. E aí eu sentei lá na cadeira e eu falei, rapaz, é agora que eu vou falar. Quando eu criei coragem, eu falei, cara, será que não dava... Assim que eu comecei a falar, ele já foi tirando a capa, deu
duas pinceladas de talco ali no meu pescoço, aí disse assim, próximo. Eu falei, poxa, aí eu nunca mais pedi pra ele, porque eu me olhava no espelho e eu via, não, meu cabelo ficaria legal se fosse assim, né? Mas não deu tempo, eu perdi a coragem de falar de novo. Era adolescente, era tímido, cara. Hoje eu trabalho com atendimento ao público e não tem essa timidez, né? Tem mais timidez. Mas, cara, o que é que me incomodava no meu cabelo? Não era ser bem cortado ou mal cortado. O que me incomodava, já naquela época, era o fato do corte não combinar comigo. Que é uma deixa do meu trabalho hoje. Depois, olhando para trás, eu me percebi, eu lembro que eu sempre observei cabelo. E o que me importava nos cabelos era se ele combinava ou não com a pessoa. E quando eu corto um cabelo, eu sempre penso em duas coisas. É no super-herói depois de uma briga e no motoqueiro. Porque eu ando de moto, né? E quando a gente tira o capacete, a gente quer dar um jeito de passar a mão no cabelo e ficar lindo ali rapidamente, né? Só que teoricamente é lindo, né? É bonito isso. E o super-herói, depois da briga, pode observar. Todo super-herói, depois de uma briga, quando ele termina, o cabelo dele tá bagunçado, mas tá tão lindo. então, meu objetivo é que o cliente... Não adianta eu cortar o cabelo do cliente, deixar o cabelo do cliente bem finalizado, bem fixado com produtos. E quando ele tomar banho em casa, chegar em casa, tomar banho e tirar aquele produto, o cabelo não fica legal. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é que o cara consiga ajeitar o cabelo com uma certa facilidade. Entendi. Eu sempre parto desse princípio. E, assim, o que acontece é que o corte de cabelo, ele é uma assinatura. Um barbeiro vai ter uma assinatura, outro barbeiro vai ter uma outra assinatura. Eu parto desses princípios, meus objetivos são esses. E o que acontece, Cardoso, é que algumas pessoas se identificam ou não. Já aconteceu muitas vezes do cliente chegar sentar na minha cadeira e dizer assim, Regis, conserta isso aí que fizeram. E quando eu olho, o cabelo não tá ruim. Não tá errado. Entendi. Não tá errado. É a assinatura do cara que o barbeiro não se identificou. Entendi. Eu não... A não ser que seja um cabelo assim, bem mal cortado mesmo, talvez até de propósito, né? Mas eu não enxergo dessa maneira. Eu não classifico os barbeiros, outros barbeiros, porque a gente atende... Obviamente eu atendo pessoas que já foram atendidas por outros barbeiros. E eu não considero certo e errado. Eu não vou por esse viés. Eu vou pelo duas categorias, né? Eu divido em duas categorias. É a assinatura do corte e se combina ou não. Teve um dia que eu fui chegando na barbearia, eu estacionei do outro lado da via, e aí quando eu fui atravessando, eu vi um rapaz passando, ele tava de terno e gravata. Cara, só que ele tinha um cabelo em degradê. E aquilo me incomodou. Considerando que houve um tempo que eu me peguei observando o cabelo de homens. E é estranho, meu irmão. Um cara olhar para trás e tem um cara ali observando assim, olhando. Mas eu queria entender, principalmente quando eu comecei a fazer o curso. Eu queria entender o que é que tinha sido feito para dar aquele efeito. E com o tempo, com a experiência, eu descobri coisas espetaculares que diferenciam, por exemplo, o corte feito na máquina e o corte feito com tesoura e pente. E essa diferença é fundamental até para fins de posicionamento. Se você é uma pessoa, por exemplo, um vendedor que precisa se posicionar, você precisa ter um posicionamento. E o corte de cabelo, ele... Inclusive, eu vou já contar uma história. Pode ficar à vontade. Tô achando... bem legal sobre isso. Então, o que eu tava falando mesmo? Falando do cara do paletó que chegou com o degradê. Exato. Cara, eu percebi que não combina um jogador... Não chama atenção. Um jogador de futebol com um cabelo, um corte ali mais sério. Os caras são do entretenimento. Eu vou usar um moicano, um mullet, que tá bem... É um corte dos anos 80 que tá bem na moda agora.
combina com um degradê, um desenho. Mas um advogado, por exemplo, um policial militar, não combina com Eu com moicano. moicano. Ele tem que fazer um corte de acordo. Da mesma forma, como um advogado, eu achei que não ficou legal. Tem gente que vai combinar, mas eu não acredito que esse número seja 100%. Então, é muito mais fácil você fazer um corte que abrange muito mais categorias, né? Que é o corte feito na tesoura, o corte social. Não precisa ser um cabelo longo. De qualquer forma, toda a abordagem que eu faço na minha cadeira, eu sempre pergunto algumas coisas para saber como que eu vou trabalhar. E se possível, eu descubro em que a pessoa trabalha, mas eu preciso prestar atenção em algumas coisas. Eu preciso prestar atenção o que ela quer, o que ela tem, o que eu posso fazer e o tempo que ela tem disponível, porque às vezes demora essa construção. Essa construção, ela tem a ver, cara, com por que o homem, ele vai no barbeiro e ele fica, às vezes, por décadas, cortando sempre com a mesma pessoa. Por que isso acontece? E, à primeira vista, pode parecer como é que eu posso dizer? Pode parecer um pensamento preguiçoso. Mas hoje eu vejo diferente. Eu entendo que, quando um homem senta na cadeira, que ele diz assim, ó, eu quero isso. E talvez ele até mostre ali uma foto, alguma coisa assim. Quando o homem está em casa, ou em qualquer superfície espelhada, que ele vê o reflexo dele, ele diz, não. Intuitivamente o cara diz, não, eu fico legal se fizer assim, assim, assim. E essa autoimagem que ele faz dele mesmo, ele tenta passar para o barbeiro quando eu faço algumas perguntas na cadeira. Como é que é o corte? Qual é a ideia do corte? Por conta da experiência, com poucas palavras eu já consigo entender basicamente o que é que ele quer. E aí eu vou criar a minha arte, digamos assim. Eu gosto de falar isso, que eu sou um artista. E eu vou criar minha arte com base no que ele quer, no que ele tem, no que eu posso fazer e no tempo que ele tem disponível para mim ali na minha cadeira. E aí, cara, quando ele me passa essas informações... Aí onde está o pulo do gato. Tem um amigo meu que me explicou a história do pulo do gato, que é interessante pra caramba. Jump of the cat. Cara, ele diz... Quando ele me dá aquelas informações, o que é que ele tá me dizendo? Ele vai ficar um tempo ali na minha cadeira e eu vou usar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo e toda a minha concentração naquele momento para fazer aquele serviço. E quanto mais próximo o meu serviço ficar do que ele imaginou para ele, mais fiel ele vai ficar. Se ficar diferente ou se ficar uma assinatura, que eu já expliquei previamente que é essa assinatura, né? Se ficar uma assinatura diferente do que ele pretende, cara, eu perco meu cliente. Então, quanto mais próximo ficar do que ele imaginou para ele, mais fiel ele vai ficar. E por que ele não vai em outro barbeiro? Porque se ele for em outro barbeiro, ele vai ter que começar tudo de novo. E ali naquele canto, ele já descobriu que dá para ele ficar como ele pensou. Entendeu? Só que não é um trabalho só meu. Eu preciso do tempo disponível do cliente. Ele precisa ter a paciência de que, às vezes, o cliente diz assim, não, mas não tá ficando legal, não. Aí eu vejo como é que eu respondo. Eu falo assim, não, cara, a cirurgia tem sangue, tem tripa para fora, tem um monte de coisa aqui. Fazendo uma analogia, né? Sim. Quando a gente fechar aqui, colocar os pontos, botar o remédio, a atadura vai ficar satisfatório. Não digo que vai ficar lindo não, porque pode o cara não acreditar, né? Eu digo que vai ficar satisfatório. Que é mais gostoso, às vezes é mais gostoso que lindo. E aí, cara, assim, eu tô falando tudo isso aqui porque, cara, eu tenho paixão pelo que eu faço. Acredita, bicho? Graças a Deus. Eu gosto do que eu faço. E no começo da minha profissão, a minha esposa reclamava porque todo o tempo livre que eu tinha, ou eu estava vendo um corte, aprendendo um corte novo, ou eu estava resolvendo alguma coisa de material da barbearia, ou limpando. Desses 10 anos de carreira que eu tenho, acho que eu não lembro um dia em que eu não fiz alguma coisa relacionada à barbearia. Todos os dias desses 10 anos, Caramba. eu fiz alguma coisa relacionada à barbearia. É ou não é paixão? É amor mesmo. É amor. Né? Nem paixão é mais, é amor. Porque paixão é passageiro, né? É amor, cara. É amor. É amor. Eu amo o que eu faço. Eu lembro que a primeira vez que eu cortei, cara... Eu tinha um trabalho...
Eu acho que eu até contei num vídeo uma vez. Cara, eu não tinha muito tempo para cortar. E aí, de repente, eu vi a necessidade de eu comprar uma máquina para eu mesmo cortar meu cabelo. Cortei. E aí, eu usei 3 espelhos, uma máquina que eu comprei numa... Essas feiras que tem da Polícia Federal, que vende produto... Da Receita. Da lá, Receita, da Receita. Aí eu comprei a máquina, né? E eu usei 3 espelhos. Era uma máquina que ela era 110 volts e eu tinha que usar esse negócio do computador, como é o nome? No break, é? É, no break. Mas aquele outro pequenininho. Não ter perigo de quebrar, né? Pronto. Estabilizador. Pronto. Aí eu usei um deles, consegui cortar. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, olha aqui, ficou legal. Aí esse meu filho ficou lindo, ficou tão lindo. Eu falei, cara, eu sabia que eu tinha nascido com talento pra alguma coisa. E aí anos depois, eu fiz o curso, casei, né? E aí e na época, a minha esposa era minha namorada. E eu falei com ela, tu lembra aquele dia que eu cortei o cabelo e tal? Aí ela, eu lembro, ficou horrível, todo torto. Aí eu falei assim, por que tu não falou? Ela falou, não, porque tava tão empolgado. Tu tava tão empolgado que eu não quis lhe desanimar. Mas tava horrível. Eu falei, poxa, minha mãe... Porque a mãe é suspeita, né? Cara, minha mãe foi uma peça fundamental. Ela disse que eu tava linda. Eu falei, me empolguei. Eu falei, eu sabia, ó. Nasci com um talento pra alguma coisa. Descobri. No entanto, não tava legal. Aí depois eu fiz o curso no Rafael Cunha. Queria mandar, inclusive, um abraço pra ele aqui. A última vez que eu postei alguma coisa sem falar o nome dele, ele meio que foi lá dar só um 8 aqui, né? Eu agradeço demais. O Rafael, a pergunta essencial que eu fiz pra ele na época foi se eu conseguiria sustentar minha família com esse serviço que ele ia me ensinar a fazer. Ele disse que perfeitamente, dá, tranquilo. E eu acreditei, ele mergulhei de cabeça. E eu percebi que a minha intuição não falhou, porque a minha intuição falou, cara. Sabe aquele sentimento que você tem? Que poxa, é isso aqui mesmo, eu vou fazer isso e tal. E por conta da gente já ter... eu, pelo menos, já tinha batido em várias portas, mano. Fui pra educação, fui pro serviço público, fui um monte de canto. E naquele momento eu senti que a barbearia era a minha pegada mesmo. E aí eu falei, mas será que minha intuição tá certa, mano? Só que 10 anos depois se revelou que a minha intuição tava certa. Eu lembro que eu morava quando eu fiz o curso de barbeiro, eu morava na avenida em que eu tenho a minha barbearia hoje. E no apartamento que eu morava, dava para ver toda a extensão da avenida. E eu falava, cara, essa avenida tem uma energia bacana. Eu falava para minha esposa assim, que seria ótimo ter um negócio aqui nessa rua. Ela, mas um negócio de quê? Eu falei, eu não sei. E em 2019 eu aluguei o ponto que eu tô hoje. E a gente só conseguiu abrir por conta da pandemia. A gente só pôde abrir dia 20 de julho de 2020. Portanto, quase um ano depois. Caramba. E foi um período bem difícil, porém, quando eu abri, cara, eu fiquei na esperança. Eu lembro que o rapaz estava instalando o ar-condicionado. Assim que ele terminou, eu abri a agenda aqui no WhatsApp. Foi chegando gente, eu ganhei uma grana naquele dia, foi muito massa. Eu falei, cara, era isso mesmo. É isso mesmo, porque eu estava num ponto menor, de repente eu senti que era o momento de aumentar, né, de sair dali. E foi, mais uma vez, onde a minha intuição falou, eu meio que duvidei, mas eu segui. E fui para onde eu tinha pensado... Quantos anos? 2014 para 2020, 6 anos antes, eu tinha pensado que aquela avenida era um bom lugar, e 6 anos depois eu estava lá. E para mim, eu sempre converso com os clientes, eu digo assim, cara, quando o cliente fala alguma coisa que não é legal, eu falo assim, cara, cuidado, palavras têm poder. E aí eu conto essa história, aí o cliente fica assim, pô, tem nada a ver com o que eu estava falando. Mas para mim tem um significado grandioso. Porque eu acabei aprendendo que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eventualmente aquilo ali vai se tornar realidade, cara. Mas é verdade. É um negócio impressionante. Eu lembrei de uma coisa aqui, que eu tava... eu gosto de contar essa história, cara. Conte aí, porque tem a ver com o resultado
que o meu trabalho causa na vida das pessoas. E assim, eu sempre fui muito introvertido. E hoje eu trabalho com atendimento ao público. Mas é uma busca minha de vencer essa minha introversão. Desafio, né? Um desafio para mim mesmo. E, cara, teve uma vez... E eu sempre digo que eu trabalho com uma das forças mais poderosas que tem na natureza. Depois dos juros compostos. Porque você sabe que os juros compostos pode deixar alguém milionário ou pode deixar alguém na miséria, né? Exatamente. Então, é uma força muito poderosa da natureza. Uma outra força poderosíssima da natureza é a autoestima. É com a autoestima que você faz aquele curso que você queria, você passa naquele concurso que você queria, que você fecha aquela venda, fecha aquele contrato, é com a autoestima, você conquista aquela gata, é com a autoestima, cara. E eu trabalho com isso. Eu trabalho com essa energia. Outro dia, e eu sempre digo assim, um bom corte, ele pode fechar uma boa venda. Teve uma vez que eu estava cortando o cabelo de um cliente, e o Davi também estava cortando, e chegou uma outra pessoa. Eu terminei antes, já estava quase no fim, despedi o cliente, e a gente sempre tem o hábito de deixar a pessoa na porta, né? Eu acho isso muito legal, porque eu gosto de ser atendido assim. Então, eu faço isso com as pessoas. Fui despedir o cliente, e aí cumprimentei o cliente que tinha chegado. E falei para ele, ó, meu próximo cliente vai ser só às 15 horas, então aí eu tenho uns 45 minutos livre. Eu poderia lhe atender, se você quisesse. Cara, ele olhou pro meu cabelo, olhou pro cabelo do Davi, olhou pro meu cabelo, olhou pro cabelo. Eu corto o cabelo do Davi, cara. Então o cabelo do Davi é bem... Ele cuida do cabelo dele, é bem organizado. O meu não. Tem um ditado que diz, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Pois é. Aí, bicho, eu sei que ele olhou bem e disse, não se preocupe não, eu vou cortar com o rapaz ali. Então, nesse dia, eu aprendi que um bom corte pode fechar uma boa venda. Foi mesmo, macho? Cara, te juro. Eu vou tomar uma águazinha também, que é... Tome, cara. Cara, que massa. E, beleza. Se puxar mais aqui de ti, que tu já falou aí coisas que eu nem imaginava, assim, da ideia disso. E, cara, já teve algum desafio ou algum perrengue chique que chama, você fazendo a barba de alguém, cortando o cabelo, ou, digamos, sei lá, chegou criança, né? Teve alguma história com criança, assim, de cabelo, principalmente adulto, que às vezes, digamos, ou também uma questão que pode dizer assim, que você tenha feito um corte pro bono, né? Se alguém é passando na rua, alguém procurou ajuda para cortar o cabelo, algo do tipo, assim, um perrengue. Teve uma história cômica, assim, interessante? Meu primeiro corte. Eu trabalhava aqui nas Torres Gêmeas. Não sei nem se o pessoal chama assim, mas eu chamo Torres Gêmeas porque elas são gêmeas. E eu trabalhava numa barbearia que ficava numa dessas torres. E aí, meu primeiro corte na minha vida pago foi uma criança. Bicho, eu fiquei tão nervoso. Pensei que ia cortar a primeira falange do meu dedo. Fiquei nervoso. Aí, desci, fui tomar uma água. A minha esposa trabalhava aqui embaixo, né? E ela tava almoçando. Ela falou, vem pra cá. Eu tô almoçando, tu me acompanha. Aí, macho, eu me virei, quebrei uma garrafa de uma cliente lá. Fiquei nervoso. Meu primeiro corte pago, cara. E eu nem sei se ficou legal. Eu não lembro de ter visto esse cliente de novo. Mas pra mim teve um peso espetacular. Foi uma criança. E ao longo do tempo eu tenho visto que muitos pais têm essa dificuldade, né, de cortar cabelo de criança. Então eu devo ter perdido muitos clientes, cara. Isso não é nem legal de estar se falando, porque fica parecendo que a gente é incompetente, mas é porque, na verdade, eu não entendia a dinâmica do corte do menino, né? Teve até uma situação que eu tava cortando o cabelo de um menino e o pai dele estava atrás conversando com outras pessoas. E nesse dia eu comecei a entender como é que funciona a mente da criança. Olha só, eu cortei o cabelo dele, tava cortando o cabelo dele, o pai dele conversando com outras pessoas, e o cara tava dizendo que às vezes ele ficava muito estressado. E o menino ouvindo a conversa toda.
Aí o menino virou pra trás e disse assim, tu não tem mãe não, é? Então eu entendi que a mãe dele era o porto seguro dele. E que pra eu conseguir cortar o cabelo dele, intuitivamente eu tinha feito um relacionamento de confiança com ele. Então, porque eu também passava segurança, eu consegui cortar o cabelo dele. Mas eu não entendia como que eu tinha feito isso. E eu só fui entender isso, cara, quando a minha filha nasceu. E eu entendi umas coisas interessantes do menino. Primeiro, o menino, em proporção, ele é um homem. As decisões do menino na vida dele têm tanto peso quanto as de um homem tem, mas em proporção. Um homem, ele decide o que é que ele vai estudar, quando que ele vai casar, quando que ele vai ter filho, qual profissão ele vai escolher. Tem todas essas decisões que são fundamentais para o futuro. Mas os meninos também tomam decisões com grande peso. Só que em proporção. Pode ser chorar ou não. Pode ser abordar uma outra criança para brincar ou não. Essas decisões, para o menino, tem muito peso, como as decisões de um adulto. Como eu falei, em proporção, né? E eu percebi que, por conta da minha filha, eu percebi que meninos, crianças no geral, não gostam de ser tratados como criança. Por conta de eles não serem bobos, cara. E eu achava que criança, a opinião dele não tem importância, mas eu percebi que tem. E uma vez o meu irmão foi falar com a minha filha com voz de criança. E ela olhou pra ele e falou assim, por que você tá falando comigo assim? Ela falou, porque você é criança. Ela falou, mas eu não gosto. Cara, então eu fui entender que ela não queria ser tratada como criança. Os meninos também. Porque, tipo assim, desenho animado são comuns para meninos e para meninas. Eles gostam... a idade da minha filha, ela gosta de Roblox e Minecraft. E meninos gostam. Tem Gato Galáctico, tem uma série de coisas que eles gostam de ver. Não era da nossa época gostar de Cavaleiro do Zodíaco, Black Kamen Rider, Jiraiya, Flashman, Jaspion, Giban, entendeu? Maskman. O cara não... Cara, eu lembro de Street Fighter, todos esses. Né? Cavaleiro do Zodíaco era o top. Era o top, né? Caverna do Dragão. Aí tu os Thundercats. Só não, continue que eu tô voltando a ser criança de novo. Pois é, mano. E aí, cara, eu percebi que os meninos, eles gostam de algumas coisas em particular. Eles gostam de aperto de mão, mas eles só gostam de aperto de mão se eu tratar o pai dele com aperto de mão. E aí ele curte ser tratado como eu trato o pai dele. Outra coisa que eles gostam é ser chamado de cara. E aí, cara, chegar pra criança e falar isso... Pronto. Você já ganhou ali, eu diria que 30% da confiança dele. Só que eu tenho umas estratégias um tanto quanto rasteiras, né? Para conquistar a criança. Eu tenho um Hulk. Eu vi lá. E um Homem-Aranha. Aí pronto, meu irmão. Só que não para por aí, não. Eu tenho estratégias mais vides do que essa, né? Eu tenho um carrinho que eu dou de presente. Que massa. E a pior delas é um doce. eu dou só um doce pro menino. Teve um cara que foi muito engraçado. Eu dei um doce, ele gostou do doce. Eu falei, se você ficar parado, eu lhe dou um copo cheio deles. Macho, o menino ficou parado. Eu falei, cara, você pode mexer o olho, tá? Ele, pode, então tá bom. Massa. Então, assim, porque eu não entendi a dinâmica da criança, então eu achava que eu teria disponível para mim o mesmo tempo, em média, que eu tenho para um adulto. Eu não tenho. Eu entendi que quando eu vou cortar o cabelo de uma criança, primeiro que o corte ele tem que ser voluntário da parte dela, não minha e não dos pais dela. Então, eu dificilmente, dependendo da idade, obviamente, eu deixo a criança subir que os pais coloquem ela na cadeira. Eu prefiro que ela suba na cadeira, porque isso torna o corte voluntário por parte dela. Eu tenho muito mais sucesso cortando o cabelo dele, ele subindo na cadeira, embora ele seja um pequenininho. Eu tenho o cuidado, né, para ele não
não cair, não se machucar, que a cadeira é alta. Mas eu percebo que eu tenho mais sucesso quando eles sobem na cadeira. E aí eu vou usar toda a estratégia. Porém, uma coisa que acontece é que quando a criança senta na cadeira, existe um cronômetro invisível, que é o cronômetro da paciência e tolerância da criança. Assim que ele senta na cadeira, ele liga. E se eu extrapolar esse tempo, cara, o menino perde a paciência e eu posso até perder meu cliente. E a minha pretensão é ficar com esse cliente por muito tempo. Então, a experiência que ele tiver ali, ela tem que ser espetacular. E a gente tem cliente interessante demais, cara. É o fato da criança só querer cortar comigo ou só querer cortar com o Davi. Porque a experiência dele foi suave. E ele disse, não, eu quero cortar ali. E eu quero cortar com aquele barbeiro. Isso é espetacular, cara. Porque não precisa dizer nada. Se ele voltar, significa que o meu trabalho foi satisfatório. Entendeu? Como é legal isso. Tem profissões aí que se você dominar o mundo, eles vão dizer assim, não, você é pago para isso, então não fez mais do que sua obrigação. E na barbearia, não. O cliente não precisa dizer nada, cara. Se ele voltar, já é um reconhecimento do seu trabalho. Para mim, isso é maravilhoso. É satisfatório para mim ver o antes e depois. Mas o cliente voltar, cara, é quase tão bom quanto o dinheiro. É um negócio legal. Tu é louco, cara. Que massa. Eu gostei que o tema da criança foi o homem tem as técnicas, tem as manhas, né? Tem uns paranauê. E Regizão, cara, e pro futuro, a Casa Lopes. Eu sei que teve uma mudança aí no slogan, foi no emblema, na logo, né? Sim. Eu não sou expert nisso, né? Mas o futuro aí, as novidades, os planejamentos, os sonhos, conta aí para nós. Pois é, essa mudança da logo teve um peso, porque foi basicamente um momento em que a gente mudou a percepção. Houve um momento que a gente pensou na barbearia como uma segunda renda, digamos assim. E de repente eu me vi tendo que aprender coisas sobre fluxo de caixa e administrar, inclusive, o tempo, como é que se forma o preço. E aí a gente passou a ver a barbearia como um negócio e não mais como uma simples segunda renda. Aconteceu que eu senti vontade de fazer uma fachada melhor. A nossa fachada, ela está do mesmo jeito desde 2020. Mas por indecisão minha de não saber bem o que fazer. Então, qual foi o primeiro passo para a mudança? Foi mudar a logo. E aí eu contratei uma pessoa, um cara espetacular, o Igor. E queria mandar um abraço aqui pro Igor. O trabalho dele ficou espetacular, Igor. Muito massa. E assim, tem um cliente meu que ele trabalha com projetos. E eu contei para ele que eu tava mudando a logo e tal. E aí quando foi E ele sempre me dá Ele também, além de você, me dá umas sugestões assim espetaculares. E quando foi no próximo corte do Jardel, cara, ele falou assim, Regis, tu sabe qual é a origem do sobrenome Lopes? Eu falei, não. Ele contou uma história lá do tempo que havia uma população que vivia na Península Ibérica e os Lopes vêm daquela região. E o sobrenome Lopes vem do lobo. E eu já gostei dessa ideia, né? Do lobo. Porque eu gostei das cores apresentadas pelo Igor e o Jardel veio com essa proposta, né? Eu falei, cara, bacana. E aí eu fiquei pensando, pô, vou dar essa dica aqui pro Igor, né? E eu pensei que tinha acabado a sugestão do cara. Ele falou mais coisa. Ele falou assim, Regis, tu já assistiu o Poderoso Chefão? Você já assistiu o Poderoso Chefão? Assisti, é bom demais. Não é sobre crimes. É sobre lealdade. Você pensa que é um filme só sobre... Não. É sobre a lealdade entre os homens.
E eu falei, já assisti. Ele, tu percebe que naquele filme os clãs são divididos por famílias e eles têm essa relação de lealdade entre eles. Eu falei, muito bacana. Não tinha observado por esse aspecto, né? E ele falou uma outra coisa também. Ele falou, Regis, tu já assistiu Game of Thrones? Acho que é assim que se pronuncia. Não fala inglês, né? Não tenho obrigação de falar inglês. E aí eu falei, eu não assisti, mas eu sei que os clãs são divididos por casas. E aí tem o nome Casa Lopes Barbearia. E aí eu já fiz o link. Falei, eu tô entendendo aí. Eu tô entendendo a referência, né? Ele, pois é. Aí ele falou só isso. E aí eu joguei tudo na mão do Igor. E o Igor fez essa... não só a logo, como outras aplicações da marca. E ela tem um lobo. A marca principal, a aplicação principal, ela tem um lobo e tem barba e lealdade. Cara, e assim, a gente vinha pensando num slogan para barbearia. E eu pensava em umas frases gigantes, pensava em alguma coisa em latim. Né? Eu tinha até passado para ele uma frase assim, aos da casa lealdade, em latim, que ficava chique, mas, pô, isso só eu queria entender. Se o cara quisesse entender, tinha que buscar no Google, dá muito trabalho. Então o Igor, não, cara, isso aí não... As pessoas não vão entender muito, né? E aí ele colocou barba e lealdade. E, cara, casou tão perfeito porque existe uma... Entre os lobos, né? Existe lealdade entre aquele clã, aquela matilha. Mas existe lealdade também entre... o barbeiro e o cliente. Existe uma... Não é fidelidade, é lealdade. É tanto que, às vezes, o barbeiro ele vai cortar com outra pessoa, assim, eu vou cortar com fulano, tá? Eu falo, cara, não precisa me avisar, mas o cara tem esse respeito. E eu acho espetacular isso, porque é uma consideração com o meu trabalho. E aí o Igor sintetizou bem a ideia e colocou esse slogan para a barbearia, barba e lealdade. Intuitivamente, cara, antes da gente ter essa logo, eu sempre falava com os clientes, eu sempre mais em tom de piada do que de realidade, né? Não de piada, mas de exagero da realidade. Eu falava assim, eu sempre me referia aos homens que eu atendo como sendo os alfa, porque o chefe da matilha dos lobos é o alfa, né? E eu sempre me referia aos homens como sendo o alfa, o condutor da matilha, o pagador de boletos. Eu sempre me referia aos homens dessa maneira, mesmo sem imaginar o que é que vinha para o futuro. E aí, de repente, a logo veio das mãos do Igor com um lobo, cara. E aí eu fui linkando tudo e tal. Então, hoje, nós repensamos a barbearia como sendo um clã em que existe uma lealdade entre pessoas do clã. E essa lealdade é traduzida como sendo a lealdade ali entre barbeiro e cliente. Então, a partir dessa visão, foi que a gente começou a pensar na barbearia como sendo um lugar em que a pessoa vai chegar e ter uma experiência bacana. E essa experiência, cara, exige muito trabalho por trás das câmeras. Eu estava comentando com a minha esposa que faz tempo que eu não tenho um domingo livre, porque o tempo livre eu não reservo para mim necessariamente. Na maioria dos domingos eu reservo o tempo para sair na busca de uma cerveja bacana que surgiu ali, que eu acho que os clientes precisam provar. É um café, é um acompanhamento para o café. Fora as coisas básicas, né? Material de limpeza, essas coisas assim. E não tô reclamando. Eu não tô reclamando, Cardoso. Eu tô comentando como é... Sim. A dinâmica. A dinâmica do negócio. Só que isso chega uma hora que cansa. E o bacana, cara, do empreendedor é o seguinte. A gente cansa e a gente, às vezes, dá uma parada. Mas a gente não para totalmente. Parece que a mente do empreendedor fica funcionando ali em segundo plano. E quando a gente volta, cara, a gente volta com energia renovada, inclusive nas ideias.
Eu estava até fazendo uma comparação com quando eu perco alguma coisa. Eu dou uma busca na casa toda, aí volto, procuro nos mesmos lugares que eu procurei. Só que agora, na segunda vez, é mais rebuscada a busca, né? A procura. Mais aprofundada, digamos assim. E se eu não encontrar... Porque normalmente coisas que você perdeu há pouco tempo, elas estão, às vezes, na superfície de alguma coisa. E se numa terceira vez... Eu ainda faço um terceiro escaneamento. Normalmente eu encontro na segunda vez. Em outras vezes eu encontro na primeira vez. Mas isso tem muito a ver com a maneira como a gente empreende também. Que a gente faz uma tentativa, às vezes não dá certo, a gente junta forças de novo, pega impulso e vai. Da segunda vez é melhor. E da terceira vez ainda é melhor. E a gente é cabeça dura, empreendedor é cabeça dura. A gente vai fazendo, até dar certo, até o coração ficar satisfeito, cara. E às vezes não é por grana, cara. Às vezes não é por grana. Nós, homens... Eu me considero, Cardoso, um privilegiado. Eu me considero um privilegiado. Porque tem muitos homens que passam a vida toda numa busca de encontrar alguma coisa que ele goste de fazer e que dê dinheiro, que aufira renda. E eu encontrei. Graças a Deus. Eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer, que me dá dinheiro, mas que, usando até um exagero, faz com que eu não endoide de vez. Mas é uma coisa que eu não consigo parar de fazer. É impressionante isso, é impressionante. E eu me considero um privilegiado. Eu não conheço ninguém na minha família, ou não conheço alguns clientes que sentem satisfação no que faz. Tem um rapaz lá que ele me contou uma história. Eu achei triste demais que a esposa dele foi estudar num lugar distante. E por conta da profissão dele, das raízes que ele tem aqui, ele teve que ficar por aqui. Eu achei, cara, de coragem, meu irmão. Selva! Porque o cara fica... Não é só a distância. Se bem que hoje tem consulta, né, Gui? Online, né? Online, né? O cara pode falar. Porque às vezes, cara, o cara... A minha esposa foi fundamental para o meu negócio hoje. Porque, às vezes... Porque o negócio, ele não é linear. Ele não funciona de forma linear. Isso. Tem umas quedas assim que o cara diz, é agora que eu não me levanto. E de repente o cara tá de pé de novo, por causa dessa maneira da gente voltar com mais energia. E, cara, a mulher tava sempre lá. Quando eu dizia, não, agora eu vou dar uma parada. Ela fala assim, tem certeza? Pronto. Eu falei, não. E assim, o projeto da gente é entender a barbearia como um negócio e aí a gente crescer como empresa e não mais como um negócio local, coisa assim do tipo, né? A gente tem pretensões de crescer mesmo. Massa. Regizão, cara, é muita história, né, Isaac? Muita história, muita coisa massa do empreendedorismo. E eu que lhe conheço aí há um certo tempo, né? Sim. Uma boa parceria. Algumas galáxias de tempo aí, né? De várias viagens, né? Fala muito não, senão pode parecer que a gente é muito antigo. Não é? Mas a gente é novo. Nós é bem novinho. Garotão, bem novinho. Tudo garotão. E, cara, eu fico muito feliz aí do seu desempenho, do crescimento, né? Da lealdade, né? De tudo isso. É muito bacana a gente poder conhecer histórias e ver... Né, nessa ondulação do empreendedorismo, da vida mesmo, a gente continuar seguindo. Né? Então, eu sei que é muito legal. E a esposa da gente, né? Ou a namorada, ou os filhos, é a base, né? O que sustenta o negócio. Porque sozinho, fica meio sem base. Fica pesado. Mas você consegue distribuir a energia positiva ou negativa, né? Porque empreender não é só mar de rosas. Não é só facilidade. Eu que o diga, né? Todo dia lutando, mas sempre com aquele positivismo, aquela ideia de poder crescer. E meu amigo Rez, chegou um momento fandárdico, como diz o Tiririca. Essa câmera aqui é a câmera do sucesso. Você pode mandar um beijo para quem você quiser, abraço,
cheiro, pode mandar o beijo da Xuxa, o que você quiser. Pode falar nome de... Pessoas, empresa, pode, Ah, ó, tá. pode contar aqui que aqui é o que fica, é você poder ter a gratidão para as Certo. pessoas. Eu queria mandar um abraço muito cordial pro Jardel. Foi fundamental na criação da nossa logo. O Igor, que criou a nossa marca. E o Maxwell Júnior, da Weg Burger. Cara, esse cara, ele é o pior amigo que eu tenho. Porque ele me diz umas verdades duras de engolir, mano. É difícil, porque a gente tem uma ideia, a gente acha que tá certo, e eu chego lá, Max, me ajuda, mano. Vou pedir socorro, né? Aí eles, macho, ó, tá tudo errado. Boa, Max. Só que, se eu prestar atenção, na verdade ele tá me ajudando, né? Então, assim, eu quero mandar um abraço pro Max, lembrando que ele foi fundamental nesse processo também. Ele faz hambúrguer, é? Ele tem uma Uma empresa hamburgueria? uma hamburgueria. Ô, meu filho! Ah! Sim, cara, é um cara com muitas ideias. Eu acredito até que ele deveria vir aqui. Pronto, pois chama, Porque- ó. Tá convidado, mas traga um sanduíche, né, Isaac? Um sanduíchezinho pra gente fazer o teste aqui, pra ver, né? Ó. Test drive. É o test drive, viu? Muito importante. Pois pronto, vamos fazer essa ponte. Minha esposa, sem ela, nada seria possível. Minha mãe me incentivou. E, cara, tem um cliente, só abrindo um parênteses, né? Uhum. Tem um cliente que uma vez ele chegou, cara, ele entrou, não falou nada. Assim que eu cheguei, ele olhou no relógio. Eu tava atrasado. Ele olhou no relógio, também não disse nada. Aí passou perto de um móvel, aí passou a mão assim, aí fez assim. Olhou pra mim, também não disse nada. Aí ele sentou na cadeira, aí antes de eu começar a atender, ele falou assim: tem Monster? Aí eu falei: tem. Aí ele: sem açúcar? Eu falei: não. Aí ele também não disse pra nada. E na hora eu falei: pô, cara chato, mano. Não. Depois ele me falou que na empresa dele, ele é bem exigente dessa maneira. E que bom que eu vi essas coisas que ele falou de forma positiva. Eu vi de forma positiva. Ele estava me ensinando. E agora eu tiro a poeira das coisas. Eu tenho um Monster sem açúcar lá na barbearia. Olha aí. E eu chego no horário. Na maioria das vezes. Algumas vezes não dá. Até porque às vezes eu tenho que ficar de babá também. Minha prioridade é minha pequena. E, cara, eu queria deixar também um lembrete para as pessoas que pensam em empreender, certo? É necessário encontrar uma coisa que você goste de fazer, que dê algum dinheiro. É necessário que você não desista nos primeiros obstáculos, mas também é necessário você sentar e adquirir conhecimento. Com as redes sociais, fica parecendo muito fácil que as coisas acontecem de maneira mágica, assim. Não, cara, tem muito trabalho, tem muita abnegação. Dedicação. Você abre mão de muita coisa. Muita coisa. É noite, dormindo tarde e acordando cedo. Às vezes, no meio ali da correria, você tem que parar e estudar. E às vezes é cansativo, mas vale a pena. Eu queria dar esse lembrete aqui para as pessoas que pensam em empreender. Cara, top. Reizão, cara, parabéns. Obrigado. Você é inspiração muito obrigado. não só para mim, mas para muitas pessoas. Fico muito feliz de ter trazido você aqui. Eu sei que foi corrido o tempo, eu sei. Agradeço muito, cara. Mas, cara, sucesso no empreendedorismo. Continue firme, continue sendo leal aos seus princípios. Que isso é que está fazendo você crescer, a empresa crescer, os amigos crescerem também, que vai lá. E é o que eu digo, lá a barbearia ela é um confessionário. Entendeu? Tem esses detalhes É um confessionário. também. Outro dia minha esposa falou: tu sabia que o fulano separou e já tá com outra? Eu falei: eu sabia. Ela: e tu não me contou? Eu falei: mas eu sou o barbeiro, eu não posso contar essas coisas. Exatamente. O barbeiro é igual médico e igual advogado, entendeu? Tem um sigilo profissional lá. É a lealdade. Cara, brigadão, Deus te abençoe. Agradeço.
Aqui estamos de portas abertas para novidades. Pode chegar para cá. A macochar esse teu amigo aí do hambúrguer logo para ele vir aqui gravar com a gente, trazer, né, um sanduba. Eu tô de regime, hein, Reis? Como é que eu como? Leva pra mulher. Ou tu come o meu também, né? Você, cara, né? você vai comer. Não tem como não comer. Uma vez, né? Uma vezinha, né? O cara, né? Não faz mal. Quebro, né? Porque a gente veio aqui também, eu deixar até aqui registrado, rapaz, eu comi um dos meus melhores açaís dos últimos tempos, como é o nome lá da empresa? Maju Açaí? Só Maju. É daqui da terrinha? É aqui da terrinha, do Maracanãú. Meu irmão, ó, tu é doido, manda lá pra casa. Tem um monte de mim, 3 meninos, viu? Pega o bisu, Show, massa. manda lá só pra gente testar. É bom saber, essas coisas é bom saber. E é bom, Maju, ei, cara. Brigadão. Deus te abençoe, tamo junto. Muito obrigado. E pra você que nos assistiu, não esquece de se inscrever, comenta aqui do nosso amigo Regis Lopes, aqui a Casa Lopes, conta lá de onde conhece ele, o que conhece, o que você acha da história. Curte, compartilha. E toda terça e quinta, mais um episódio do Motiva Ceará, versão 2025. Melhor, mais forte e mais leal. E sempre no 24 frames com meu amigo Isaac. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.